Vila Nova, porque tem uma história, pena que esse filme se perdeu, eu até lendo o livro lamentei, porque eu gostaria de ver isso, em que as pessoas se viram no cinema, essa magia que nós estávamos dizendo sobre a questão da imagem, né? Seu pai vai filmar a saída da igreja e depois todos vão até o cinema. Como é que de certa forma, o episódio que acontece em Vila Nova está acontecendo todos os domingos em programas de televisão que recebem vídeos, né, as pessoas aparecendo na televisão. É a magia, né? Todas as pessoas querem se ver na televisão. Essa magia continua de pé. O meu pai, então, com a minha mãe, se dirigem à Vila Nova e tinham anunciado... meu pai estava com uma câmera nova na época, né? Então queria fazer testes e tal com a câmera de filmar, porque ele também era cinegrafista, né? Foi cinegrafista há algum tempo do Brizola, no Palácio Piratini. Então ele fez um anúncio na igreja de Vila Nova, e esse anúncio dizia o seguinte: olha, você vai ser filmado na igreja após a missa, né? E o meu pai então foi se dirigindo e, chegando perto, observou um congestionamento na Vila Nova, que era um lugarejo dentro de Porto Alegre, mais distante, e ninguém sabia, congestionamento, muita gente nas ruas, parecia que a cidade tinha se mudado para Vila Nova, né? E o meu pai chega lá e a grande surpresa é que estavam todos para serem filmados. Então a missa nunca teve tanta gente na missa assim. Foi um grande evento porque as pessoas tinham aquela vontade imensa de aparecer depois, né, no cinema. E de fato foi o que aconteceu. Chegou um ponto que meu pai continuou filmando, mas já não tinha mais filme na máquina e as pessoas faziam fila para aparecer na frente da câmera, né? E durante muito tempo ele filmou, claro que a maior parte do tempo a máquina já não tinha mais filme, não tinha mais como. E depois então ficou durante mais de um ano ele fazendo projeções na região e as pessoas iam se ver. Veja, não era nem um documentário, era simplesmente a filmagem das pessoas. Sim. Não chegava a ter início, meio e fim, era só aparecendo as pessoas na saída da missa, né? E a primeira ou segunda vez em que isso apareceu na tela, as pessoas se esqueceram do filme, que era Carnaval do Fogo, está citado aqui, não queriam saber do filme, queriam, passe de novo, nós queremos nos ver, né? E aí acabou sendo que o principal era nada mais do que o documentário do início, né? Que nem tinha início, meio e fim, era só uma grande filmagem. Tem histórias familiares que você compartilha conosco aqui, e que eu me lembro, quando nós nos conhecemos, a gente conversou bastante, continuo aprendendo sobre cinema, sobre uma série de questões com você, sobre história. Eu fiquei fascinado com a história do Alberto Ruschel. E agora aparece também, além da história do Alberto Ruschel, a história de um galã de novela. Então, a presença da sua mãe no filme e na vida de vocês, na vida do seu pai, quer dizer, ela dando aquele arcabouço, a estrutura, né? E sempre tentando de alguma forma, e acaba sendo personagem, a Dona Ironita. Vamos falar do galã de novela e da história do Alberto Ruschel? Vamos. A minha mãe, ela sempre envolvida com o cinema, mas como uma apoiadora, uma assistente, né? Então o Alberto Ruschel, uma ocasião, chega lá em casa, né? E o meu pai não tinha avisado. Alberto Ruschel, grande ator, né? Do Cangaceiro, Paixão de Gaúcho, cantor no Quitandinha Serenite. E a minha mãe admirava ele por demais. Mas uma ocasião ele chega lá em casa e meu pai não tinha avisado, ou deu um contratempo, e ela sabia que ia alguém lá, e sabia que era o Alberto Ruschel, né? E ele então abre a porta e diz, eu sou o Alberto Ruschel. E a mãe diz, não, o Alberto Ruschel é muito mais bonito. Muito mais novo. Muito mais novo. Por quê? Né? Porque ela assiste um personagem, quer dizer, de ficção, que está maquiado, né, que era mais novo nos filmes, né, de antigamente, e fica a imagem, né? Claro. Então isso é o aspecto típico. A gente vai se encontrar com alguém que está acostumado a ver na televisão, Sim. Ao vivo é completamente diferente, né? E ela deu várias dessas, né? Mas a minha mãe sempre teve uma presença, assim, nos bastidores importante, né? Eu me lembro, nitidamente, tinha 9 anos para 10 anos, e tinha uma cena no filme Coração de Luto, né, o primeiro filme do Teixeirinha, que conta a história da vida dele. E tinha uma cena que um cachorro tinha que ir num lugar e rejeitar o pão
comer o pão que estava ali. E ninguém conseguia fazer com que o diabo do cachorro fizesse a cena. Até que a minha mãe então pegou a galinha, porque a gente ia para o set de filmagem, né? E levava a galinha assada. Então ela pegou um pão, molhou com galinha e tal, então o cachorro fez a cena que deveria fazer, né? Mas levou-se um tempão. Uma filmagem naquela época levava um ano, né? O Coração de Luta levou 1 ano e 2 meses para ser feito, né? Aparecem personagens, Teixeirinha, Meire e Terezinha. Nós chamamos aqui de Meire, vocês chamam de Mari ou de Meire? Mary. De Meire. Né? Mary. Meire e Terezinha para vocês. Ivan Trilha. E circulando em torno desse Esporte Clube São José. São José. É isso, não? É isso. E tem mais uma história do nome do seu pai que você narra de forma muito interessante, que às vezes, no tarde de domingo, ele dormitando pensava que alguém estava chamando, né? Na realidade, tem várias coincidências. Uma das coincidências é que a minha família morou num bairro inaugurado por Getúlio Vargas na década de 50, né? Que é o bairro a Vila do IAPI. E ele, nessa casa, é uma casa que ficou na frente do Esporte Clube São José, que é de 1913, é um time que existe até hoje e tal. E o meu pai, quando se mudou... Que revelou grandes jogadores, inclusive, né? Já chegou a ser campeão gaúcho, Campeão né? Uma gaúcho, ocasião, isso né? mesmo. Na época em que tinha o time Renner também em Porto Alegre e tal. É de origem operária, São José, né? Também, é também. do bairro. É. E o jogo era domingo, às vezes sábado, à tarde, né? E claro que o time na época estava na primeira divisão. E o meu pai ia dormir e durante o sono, naquele período, né, que está meio acordado, meio sonolento, os cambistas ali vendendo o ingresso, né? E era geral e meia, né? Geral e meia, Geraldo meia, Geraldo meia. E ele acordava achando que estavam chamando ele na festa. Isso cansava de acontecer, ele ficava irritado, né? Depois ele se acostumou e passou a ser torcedor do São José. Do São José, né? Do São José. Ele é um dos 4 torcedores que o time teve na sua história toda, né? Só 4. Só 4. Só Onde você se inclui, é claro. Não, eu casualmente sou do Grêmio, né? Não, você casualmente é do Grêmio, mas você torce pro São José e Sem faz dúvida. um plantãozinho na torcida do Grêmio. Né? Olha, você está perdoado, porque afinal Lupicínio Rodrigues também era do Grêmio e fez o hino, então. Enio Andrade jogou no Grêmio, né? Também jogou muito né? bem. Ortunho jogava no Grêmio, né? Ortunho. Então, tá. Estamos todos em casa, não é verdade? Não. Falando ainda dessas questões de imagens, 2 adolescentes trabalhadores, meninos, 12 e 14 anos, se encontram numa feira. E depois se reencontram como adultos e confirmam que eram eles mesmos. Inclusive tem uma foto bonita aqui da sua irmã Lídice, ao lado de um deles. Você vai Exatamente. Ligando para o outro. Meu pai, dos primeiros trabalhos dele foi cuidar de uma feira, uma exposição que sempre acontecia de comemoração da Revolução Farroupilha. E isso em setembro. E a tarefa do meu pai era cuidar de uma estande, né? Que estava toda montada, no dia seguinte seria aberta, né? E ele tinha ali para 12, 13 anos por aí, tinha 14 e ele encontra, então, estava se preparando já para dormir, e um rapaz chega para ele, um menino, que na realidade tinha 1 ano mais novo do que ele, disse para ele se podia dormir naquela estande. E meu pai disse, como é o teu nome? O meu nome é Leonel Brizola. Eu não tenho onde dormir e precisava descansar um pouco. Não, então tu dorme ali daquele lado, que eu durmo aqui desse lado, a gente fica cuidando aqui da estande. Assim começa uma amizade, né? Que vai se reencontrar mais tarde e que inicia desse jeito, né? Quer dizer, um pouco da história do Brizola está marcada na vida do meu pai dessa forma. E em outras ocasiões depois, os dois se encontraram, desde a época da prefeitura, onde meu pai ajudava nas campanhas, quer dizer, havia um vínculo pessoal, não só político, né? Não só uma identidade política, mas havia um vínculo pessoal entre os dois muito forte. Isso é bonito porque, de alguma forma, mostra como a gente pode voltar um dia, e seguramente a gente vai voltar, em que as relações pessoais, como essa relação do seu pai com esse senhor militar chamado Furtado, Leonel, Enio Andrade, para citar as pessoas mais conhecidas, mas seguramente aqueles médicos que iam buscar os filmes, né? Aquele cigano que o seu pai acreditou e emprestou, estão todos aqui.
Quem quiser e puder, porque a gente não vai poder também, não temos tempo para falar. Mas é uma história muito bonita, cinematográfica, do qual você faz parte agora, não só como personagem, mas como narrador, e que tem na capa, montado aqui pelo Zé Luiz, esta imagem que é a homenagem aos Zanirati, a vida cinematográfica do Zanirati. O cinema da nossa casa, né? Isto. E a todos aqueles que de alguma forma ou fizeram, ou participaram, ou viveram disso, ou assistiram filmes onde a gente se inclui. O cinema, a grande arte, né, do século... Eu sou fascinado por rádio, mas o cinema, a grande arte. Tanto que ele foi usado e continua sendo usado para vários interesses, né, bons ou maus, não vamos ser maniqueístas, claro, mas sempre ligado à política. Se você, pai, perguntasse hoje, Zé Augusto, você escolheu a política ou a família? O que você respondeu? Hoje eu responderia que escolhi a família. Família. E para preservá-la, eu faço política. Com muito orgulho, não é verdade? Uma satisfação. Olha, Zé Augusto, uma história muito bonita, muito emocionante. As pessoas que estão aqui nos acompanhando, nossa equipe, eu sempre cito, né? Tem que fazer, não vou fazer injustiça, né? Os câmeras, o pessoal do som, os meninos que estão lá em cima cortando a imagem, o pessoal que está no master de madrugada, quer dizer, os nossos editores, nossos fotógrafos, quer dizer, vibraram com essa história, estão me dizendo aqui em cima, converse mais, mas está acabando o tempo. Eu falei, não, quem sabe a gente possa fazer uma próxima sessão. Às vezes tem 2, 3 sessões, na verdade, não? É só uma próxima sessão com o Zé Augusto falando dessa magia do cinema. Obrigado, Zé Augusto. Foi muito legal voltar a falar com você e compartilhar esses momentos pessoais e públicos aqui. Sobre a história do seu Geraldo e da dona Ironita. Vamos fazer isso. É verdade, é verdade. Agradeço muito a oportunidade, Zé. Obrigado. Ele, quando menino, seu irmão Antônio dizia que ele era iluminado, porque com 1 ano de idade ele comeu a lâmpada de um abajur. Essa é uma brincadeira familiar que persiste até hoje. Antônio, Regina, José Luiz e Lídice são os irmãos de José Augusto. José Augusto, filho de Dona Ironita e seu Geraldo, homenageados aqui em memórias projetadas na tela de um livro. Casado com Sabrina, pai de Tiago e de Vinícius, o Zanirati. Gaúcho, torcedor do São José, de vez em quando vai para a torcida do Grêmio para não dizer que não tem algum lado. Boa praça, bom escritor, memorialista, político e com uma intensa relação familiar. José Augusto Zanirati, agora paranaense por adoção. Nacionalidade? Brasileira. Brasileira.